Oi pessoal, tudo bem? E aí, como vocês estão? Eu estou ótima, tirei algumas semaninhas de folga aí, gente, porque vou falar pra vocês, hein? Tá puxado, tem muito trabalho por aí e eu precisei então desse tempinho, mas eu já estou renovada e volto hoje aqui pra gente falar sobre o que, meu povo? Sobre o desafio. Vocês acharam que eu ia deixar de fazer o desafio com vocês? Jamais, gente. Então nós estamos finalizando o mês de agosto e por isso a gente fala então sobre o 15 da grande Raquel de Queiroz. Eu fiz uma escolha praticamente aí de literatura brasileira, para essa segunda parte do desafio, porque eu acredito que a nossa literatura tem grandes coisas a nos ensinar e, sem sombra de dúvidas, é uma grande literatura que vale a pena ser lida. Então vamos lá, gente, vamos falar dessa obra que é assim, diferente do que estava sendo produzido nessa época, foi polêmica quando foi lançada, Então a Raquel de Queiroz vai escrever essa obra muito jovem, ela tem 19 anos quando lança em 1930. As pessoas duvidaram que era uma mulher que tinha escrito, gente, sabe? Aquela coisa assim, bem machista mesmo do século XX, do comecinho do século XX. E a gente não vai ter só uma produção literária aí que vai falar dessa seca, porque lembrem-se, 1930 é o começo da segunda geração modernista. Essa galera vai tentar desenhar novamente esse Brasil, E muitos romances sobre a seca, sobre o Nordeste vão surgir. Dentre eles, o 15 da Raquel de Queiroz. Só que mais do que uma produção sobre esse período, assim, de uma forma mais seca, Como vinha sendo produzida, vinha tentando mostrar esse sertão, aqui a gente vai ter uma espécie de aprofundamento psicológico. A gente vai ter um olhar um pouco diferente para o ser, que não é só aquele ser retirante, tá, gente? Então, vamos lá. A gente vai conhecer a história da Conceição. A Conceição é uma jovem professora, tá, do sertão. E a história começa nas férias, quando ela tá na casa da avó, na fazenda, e já existe uma preocupação porque não chove, Não chove e as pessoas já estão aí sentindo a seca se aproximar. E a seca é sinônimo de morte, é sinônimo de sofrimento. Então a própria palavra seca, que vai secando as coisas, Seca a água dos rios, seca o pasto, seca os animais e por fim os leva à morte, também seca as pessoas. Seca as pessoas com fome, com a falta d'água para a higiene pessoal, mas seca também os sentimentos das pessoas. Então a gente tem a sensação de que a Conceição é uma dessas pessoas que é seca. Vou explicar. Seca no sentido de que ela não tem muitos sentimentos, principalmente sentimento amoroso. Aqui é colocado em xeque esse destino da mulher que é casar, A gente fica assim na expectativa de que se a Conceição vai se entregar ao amor que aparentemente ela sente pelo primo Vicente, O Vicente vai chegar por ali, um homem muito forte, muito robusto, que luta contra a seca e que é declaradamente apaixonado por ela. Mas a Conceição, ela não é o tipo de mulher que simplesmente reproduz os conceitos e as obrigações, sabe? A Conceição é uma leitora, isso é um ponto muito interessante, porque em muitos momentos a gente vai ter a Conceição lendo e relendo, Até a tia vai reclamar disso, vai falar que ela precisa viver, que ela precisa se entregar, e existe esse questionamento desse papel da mulher, Bem interessante, tem um aprofundamento psicológico aí desse sentimento, É muito legal, a obra se torna muito rica nesse aspecto enquanto ser humano. Então a gente poderia dizer que a gente tem uma mulher vivendo grandes questões no sertão nordestino, questões que poderiam ser vividas por uma mulher no centro de Paris, por exemplo, ou em Londres, ou sei lá, qualquer outro grande centro, mas ela está inserida no contexto da seca do Nordeste de 1930. Isso é muito interessante, dá um contraponto muito legal aí. A gente vai ter também, obviamente, os retirantes, Então a gente vai encontrar aqui, em oposição
ao Vicente, que é o dono da fazenda, que cuida desesperadamente desses animais, que não quer vê-los morrer. A gente vai ter a família do Chico Bento. A família do Chico Bento, gente, olha, são os retirantes. Então eles são muito pobres, eles vivem numa fazenda em que a dona já abriu mão, ela desistiu. E ela vai então mandar soltar os animais que restam, e aí por isso o Chico Bento e sua família ficam sem emprego. Não tem mais o que fazer. Ela mandou abrir as porteiras e soltar os animais. Ela já foi para a cidade. E o Chico Bento, então, coitado, gente, é muito triste, assim, ele tem 5 filhos, né, e ele vai tentar conseguir o governo tá dando passagens de trem para que essas pessoas se encaminhem aí mais para o centro, para poder ficar num lugar onde está sendo chamado de campo de concentração, só que ele vai atrás dessas passagens, ele percebe que é uma enganação, tem gente vendendo e ele não consegue, então eles têm que ir a pé, uma longa distância, né, ele só tem alguns poucos animais que ele vendeu ali, então ele conseguiu um dinheirinho, um burrinho para levar, né, ajudar ali nessa caminhada, e aí você vai tendo contato, então, nesse contraponto da Conceição e sua tia que estão na cidade, que foram de trem, que ainda conseguem sobreviver com dignidade, e a família do Chico Bento que está caminhando, que está buscando, que está a pé, que está sofrendo. Então nesse caminho eles vão encontrar, por exemplo, pessoas comendo uma vaca podre que já tinha morrido há alguns dias, é uma cena horrorosa, sabe? E aí você vê o coração do Chico Bento, algumas coisas acontecem assim para mostrar a pessoa que ele é. Nossa, gente, é um livro incrível que traz uma discussão profunda, sabe? E que coloca um olhar, né, muito diferente daquele que vinha sendo construído na década de 30 para essa segunda geração. A Raquel consegue se colocar como escritora, apesar de ter sofrido aí várias críticas, né, as pessoas acharem inclusive que era mentira, que era um homem que tinha escrito. Então assim, meu povo, é um grande romance, né, que vale a pena, que precisa ser lido. Por exemplo, se você já leu aí Graciliano Ramos, né, com Vidas Secas, vale muito a pena você fazer uma comparação com essa obra, tá, gente? É, assim, de um nível de diferença, mas de semelhança que você fala, nossa, como que pode olhares tão diferentes que mostram uma seca tão cruel, mas que principalmente mostram o ser humano. Eu acho que a Raquel faz isso com maestria nessa obra, né? Ela mostra a seca, ela mostra essa crueldade, mas ela mostra o ser humano, porque Chico Bento é um ser humano moldado pela seca, né? A Conceição é um ser humano moldado pelas suas leituras, o Vicente é um ser humano moldado pelas suas crenças. É muito interessante essas três contraposições, esses 3 olhares da vida e esses 3 enfrentamentos dessa grande seca. Então, gente, ó, mês de agosto concluído com sucesso, uma baita leitura, vale muito a pena, tá, pessoal? Espero que vocês leiam e a gente se vê, então, na próxima semana com mais uma super resenha. Até mais, pessoal!